E tudo que eu vivi, né, as coisas boas, é o que eu falo, eu tirei proveito, mas o que mais me ensinou foi realmente os momentos de dificuldade que eu vivi. That one day on the red fields of Georgia, who is Jesus? Why cannot we escape him? Não? Se fizer o microfone assim, você ficar segurando ele, não é melhor? Microfone assim, pastor? Você ficar segurando ele. Assim, Brunão, melhor. Se colocar o microfone assim na mesa, dá pra... Assim Não? não fica bom, tem Vini, que vem direcional, né? É porque o dele é aqui, ó. Ô, Vini. Já tá gravando, vamos lá, vê lá. Entendi. E se eu ficar assim? Eu acho que o meu tá saindo? Tá tudo saindo. Ah, mano. Assim não dá. Não, brincadeira, tá suave, tio. E aí, fala aí. Tô falando. Assim como? Não tô nem ouvindo. Eu não tô ouvindo. Ah, tô ouvindo sim, tô ouvindo. Tô ouvindo. É assim fica melhor. Eu também estou ouvindo. Ô, pastor, Você tá ligado? O meu microfone está ligado. Tá ligado, tá ligado. Meu microfone está ligado. Você vai Vocês ficar de vão máscara? ficar- Ué, não sei, vai ficar sem máscara, mas tá muito. Tá suave. E aí, Então, Vini, tá então, suave? Nós temos o distanciamento correto aqui de 30 centímetros cada um. 2,5 medida. É, ninguém deu o negócio. Melhor. Tá bom. E aí, tudo bem? Como vocês estão? Hoje, de fato, agora sim. Agora. Falei, Roberto. Agora tá melhorando, né? A gente vai progredindo, vai construindo a arca. Vai aparecendo mais madeira. Vai Por esse é trabalhar. o dilúvio, mas não puder entrar nela. Obrigado, né? O duro os animais no seu. Já foi 2 pares do meu animal. A nossa espécie já tá lá dentro e pronto. Mas hoje a gente tá com um convidado muito especial, significativo demais para as nossas vidas. Cadê ele? Vamos apresentar? Bom, A mão até é sua. tudo certo? Beleza. E é isso. Ô, se a produção puder trazer um copo de água pra mim. Olha! Ah, obrigado, isso mesmo. Isso soberbeceu já. Tem gaseificada? O que é meu, você que tá guardado. Tá bom? Beleza. Michel, queria agradecer. Fala um oi quando você tiver. Queria agradecer por você estar aí com a gente. A ideia é o senhor contar um pouco da sua história pra nós, da onde o senhor veio, o que o senhor fez, como foi aí sua trajetória até aqui. Rapaz, se eu soubesse que era isso, eu tinha me preparado. É pra pegar despreparado. A ideia é começar assim, despreparado. Eu quero agradecer demais assim, a oportunidade. Sempre quando a gente pode falar da transformação que Deus faz na vida da gente, a gente tem que encarar como um privilégio, né? Minha história começa com Deus de uma forma diferente. Tá tudo certo aí? Estão me ouvindo? Olha, rapaz, tá chegando uma bandeja aqui da... É um mínimo. Pessoal, esse daí é o Brunão, o maior servo da Bíblia. Olha só, rapaz. Pô, até pra mim sobrou um, né? O Rogério, depois. Ô, Rogério, depois você traz um. Falou, Neemias. Neemias. Mas assim, eu tenho 51 anos de idade e minha vida começou lá atrás, quando eu entregava gás de bicicleta, e eu lembro que eu tinha sonhos, mas meus sonhos jamais passavam por aquilo que seria o mais importante na vida. Onde o senhor morava, né? Morava em Monte Belo, Minas Gerais, sul de Minas Gerais, capital do sul de Minas, né? Capital do sul. Monte Belo. Mas é interessante porque o ser humano almeja tantas coisas, mas muitas vezes não imagina aquilo que seja melhor. Então a gente sonha às vezes em crescer, a gente sonha em criar patrimônio, em garantir uma aposentadoria.
e se esquece daquilo que é o mais importante, né? Que é a eternidade. Muita gente acha que a nossa vida vai sofrer uma interrupção e ali acabou. Até a gente entender isso, só através de Cristo a gente entende que a nossa vida ela sofre só uma pausinha, uma pequena pausa para uma passagem para a eternidade. Mas então, quando eu era adolescente, né, eu almejava tantas coisas na vida, mas jamais imaginei um dia ser alcançado pelo amor de Deus, né? Jamais, eu nem tinha conhecimento, eu nem sabia que isso poderia ser possível. As pessoas falavam tanto de igreja, falavam tanto de Deus, mas nunca conseguiram transmitir para mim o que era realmente o amor de Deus, né? E eu fui conhecer isso com 40 anos de idade. Então, mas eu me lembro que meu sonho, quando eu era adolescente, era baseado só em coisas materiais, né? Eu queria poder, assim, eu sonhava em ter uma casa, sonhava em ter um carro às vezes, ou pelo menos uma bicicleta, né? Não conseguiu nada disso até hoje, né? Não. Não, mas você sabe então. E aí o sonho da gente, não sei, a gente coloca a nossa energia em coisas diferentes, né? Em coisas que não, na verdade não é aquilo que é fundamental, né? Mas tem uma história interessante que eu quero contar, que é da minha máquina de escrever. Essa daí é... Eu lembro que eu entregava gás de bicicleta e lá a cidade tinha bastante subida, né? Por isso que é Monte Belo o nome, mas a cidade foi criada em cima de um monte, então as ruas tinham muita subida. Então eu descia na bicicleta, num pau, se tivesse uma pedra no caminho, já era, né? Eu descia com 2 botijão de gás na bicicleta, assim, só na pedalada, né? E na hora de subir não aguentava pedalar, e eu descia e empurrava a bicicleta. Enquanto eu estava empurrando a bicicleta, eu ficava pensando na vida, né? Sonhando e tal. Eu lembro que um dia a loja que eu trabalhava era uma loja de móveis, na verdade, eletrodoméstico, mas que tinha um depósito de gás. E chegou lá na loja do patrão lá uma máquina de escrever bem grande. E eu vi aquela máquina e me apaixonei por ela. E eu falei pro meu patrão, eu quero comprar essa máquina aí. Rapaz, você é louco, ela custa 3 vezes o teu salário, você vai fazer o que com a máquina de escrever? Cara, eu fiquei doido por aquela máquina e passou tempo, meses, e a máquina não vendia, e ficou lá na exposição da loja. E o pessoal estava acostumado só com uma máquina pequenininha portátil, uma Olivetti portátil, e essa era uma Hamilton bem grande. E aí um dia meu patrão me chamou e falou, Michel, você ainda quer a máquina? Eu falei, se eu quero, eu sonhava com a máquina. Ele falou, então eu vou te fazer ela preço de custo e vou descontar um pouquinho por mês do teu salário e vou te vender ela então. Leva embora. Pô, trouxe a máquina pra casa, mano, e ficou, né? Nunca usei a máquina. Nunca usei. Até Mas hoje. aquela máquina, até hoje, nunca usei. Aquela máquina ficava lá e minha mãe falou, por que você comprou essa máquina? Ficava atrapalhando lá em casa, e todo mundo... E eu, né, cara, eu era apaixonado pela máquina. A máquina era igual um cara hoje tem um carro e fica cuidando do carro no final de semana. Eu pegava algodão, ficava limpando a máquina, as teclinhas da máquina. Aí até que eu vim pra Campinas, né? Quando eu vim pra Campinas, tem um tio meu pediu a máquina emprestada. Cara, eu fiquei... Porque eu não queria falar não, mas também... emprestei a máquina, né, cara? Ele ficou de me devolver dali um mês. Pô, e o cara não devolvia a máquina. Deu um mês e 1 hora o Michel tá lá. Por favor. No dia que deu um mês, eu liguei de manhã. Pô, minha máquina, deixa eu usar mais um pouquinho. Foi, passou 2 meses, 3 meses. Cara, quando deu 6 meses, eu me desesperei, cara. Eu comecei a ligar pra ele todo dia. Tio, tô precisando da máquina, tô precisando da máquina, tô precisando da máquina. Aí, ele devolveu a máquina. Depois de quase 7 meses, ele devolveu a máquina. Cara, máquina detonada. Nossa, coração partido. Sem as fitas. Regaçou. Cara, eu fiquei triste. Mas aí, tudo bem. Eu peguei a máquina, arrumei uma teclinha, consegui comprar uma teclinha igual, pus e guardei a máquina. Né? Só dava banho de sol e já era. Passou um tempo. Aí passou um tempo, rapaz. E eu nunca usei a máquina, né? Mas olha pra você ver como são as coisas. Veio a era dos computadores, dos microcomputadores, né? E eu comecei a escrever no computador, né? E aí então hoje eu consigo entender o meu sonho de ter a máquina, né? Que era assim,
Deus já estava cuidando de mim naquele momento, né? Deus já estava... Muitas outras coisas. Eu contei a história da máquina, mas tem tantas histórias que eu percebo hoje que na época Deus cuidava de mim, mas eu não conseguia sentir a presença dele, não conseguia saber que era ele, né? E, então hoje, falando já, né, dos meus livros, eu tenho 8 livros publicados e tenho o 9º que está pronto. Tô só esperando a editora agora mandar para a gráfica para imprimir o 9º livro, né? E nesse 9º livro eu conto Você conta essa história da máquina, eu faço uma autobiografia. Mas apesar de nunca ter usado a máquina, né? Eu creio que naquela época já era Deus me movendo ali para aquilo que ele queria, né? Que é escrever, mas não é simplesmente escrever, é escrever sobre a palavra de Deus, né? Todos os livros que eu escrevo junto tem uma mensagem, né? Inclusive essa mensagem que eu falei da gente depositar as nossas expectativas ou os nossos esforços em algo que não é aquilo que é o primordial. Ô, pastor, né? E também tem aquele fato, né, que as pessoas não sabem que o senhor era gago, né? Então o senhor tá falando aqui com a gente, é um milagre, um cuidado de Deus, né? Você consegue contar um pouco pra nós daquele período na escola lá? Que você era... Eu lembro demais, cara. Eu lembro demais. Eu lembro o primeiro dia que eu cheguei na escola, cara. Cheguei na escola com uma mochilinha nas costas e ressabiado, cara. Falei, caramba, agora eu vou ter que falar. E em casa, como todo mundo já estava acostumado, né? Eu dominava ali, né, e tal. Mas ali eu senti um pavor, cara. E eu falei, caramba, o que eu vou fazer? E fiquei olhando, tentando ver se eu tentava entender. Eu tinha amiguinho da minha idade. Falei, quem sabe eu vejo um deles, mas não via ninguém, cara. Tava procurando alguém pra zoar ali também. Cara, não, eu era muito introvertido. Aí, rapaz, veio uma professora lá e chegou pra mim e falou, oi, você quer ajuda? Eu falei, quero, né? Só que eu não falei quero, eu falei, que quero? E aí eu falei pra ela, deu meu nome, demorei aí quase 1 minuto pra falar o nome, porque Não brinca não. E a moça com a lista de alunos na mão, ela punha a folha na frente da cara, que eu sabia que era pra ela rir, né? Mas ela me tratou super bem, mas ficava rindo, né? E aí ela me orientou onde eu deveria ir. Então eu fui para uma fila lá, que era a fila do pré, e eu olhei assim, eu era o último da fila, falei, puxa, espero que eu não tenha que falar com ninguém. E tô ali esperando a hora de entrar para a sala de aula. Quando eu olho para trás, já tinha um monte de gente na minha sala de aula, assim, na fila, né? Puxa, eu tava feliz achando que a minha sala ia ter 6, 7 alunos, que é o que tava na minha frente. Cara, tinha 35 alunos, um monte de gente. Cara, aí chegamos na sala de aula, a professora se apresentou, era a dona Geni. E super bacana e tal, se apresentou. Falou, agora eu queria que cada um falasse o nome e filho de quem. Lá em Minas tem... O que vale não é o sobrenome, mas é filho de quem você é. Então lá eles não perguntam o nome completo, eles perguntam você é filho de quem, né? E eu lembro que uma vez eu fui lá visitar e um amigo meu falou, pô, Michel, você sumiu, você não volta mais aqui? Eu falei, cara, é que eu venho aqui, eu não conheço quase ninguém mais, faz muito tempo que eu fui embora. Aí eu falei, olha, essa moça, eu não sei quem é. Essa moça é a esposa do Marcinho do Milho Eduardo Varista. Pô, o cara deu a genealogia. Mas lá sempre é alguém de alguém. Eu era o Michel do Pedro Marcelino, né? Então, a professora falou, quer que fale o nome e filho de quem é? Cara, me deu um desespero. Eu falei, pô, eu vou ter que falar meu nome, ainda vou ter que falar o nome do meu pai, eu não vou conseguir, cara. Aí, cara, eu comecei a chorar, né? Comecei a chorar, e a classe começou a olhar pra mim e começou a rir. E o pessoal já começou a dar risada. Aqueles que sabiam que eu era gago já imaginavam, né? Cara, e eu fiquei naquela situação, falei, agora o que eu vou fazer? Aí, cara, eu simulei uma dor de estômago, cara. Eu rolei no chão, tô com dor. Aí o pessoal parou de rir e falou, pô, o negócio acho que é sério. Aí a professora chamou a ajuda lá da direção da escola, me levaram pra casa, cara. Aí o meu primeiro dia de aula foi isso, eu fugi, porque eu tava com medo de falar, mas não adiantou, porque no dia seguinte eu tive que voltar, né, cara? Meu pai não... Aí eles voltam dando parou. Só adiou o problema. Cara, no outro dia eu cheguei, pô, mas eu me preparei um pouco mais, né? Mas, ixi, não deu. Aí eu virei a referência da escola, né?
Metralhadora era meu apelido. Tá. O pessoal olhava pra mim, tá. Mãos ao alto. Criança não gosta de tirar sarro no outro assim, não é? Mas aqui lá eu não sei porquê. Gosta de tirar pouco, sarro. Cara, foi duro, cara. Eu passei um trauma e aí acabou aquele ano, puxa, foi traumático pra E mim. naquela época não existia o tal do bullying, né? Não existia a frase bullying. Não, existia o bullying, mas sem esse nome, né? E naquela época também, o pessoal não era tão ligado assim, não tinha sociedade cobrando. As escolas também não se preocupavam igual hoje. Hoje as escolas se preocupam. Quando o aluno sofre bullying, a escola intervém, tenta ajudar. Naquela época era muito comum. Aliás, a criança que não suportava o bullying era tido como fraca. Então eu chegava em casa e não contava nada para meus pais, né? E o grande problema é que quando a pessoa tem uma diferença, eu era gago, mas tinha o meu amigo, que era o meu melhor amigo, o Nenê, que eu chamava Luiz Antônio, chamava de Nenê, ele era paralítico. E me ensinou muito, né? Mas o que acontece, cara, é que quando você tem uma diferença, as pessoas te acham idiota, seja ela qual for. Se você é mais gordo, se você é negro, se você é mais alto, se você usa óculos, qualquer coisa que te difere do outro, aquele outro te acha um idiota. E eu, por ser gago, o pessoal achava que eu era idiota, achava que a minha cabeça não funcionava, que o meu cérebro não funcionava. Nossa. E é assim com as pessoas, né? E eu lembro que quantas vezes eu cheguei em casa com a roupa tudo suja de sopa, minha mãe ficava brava e eu não falava pra ela o porquê. Mas na verdade, o nosso lanche lá era sopa, era um prato de alumínio, parecia uma bacia, só que pequenininho. E a tia punha sopa pra gente, ia tomar sopa, e sempre que eu tava tomando sopa, passava um e dava um tapa e derrubava em mim. Eles me achavam idiota, né? E aí o que eu fazia? Eu chegava em casa e não falava pra minha mãe ficava brava, às vezes batia, porque, todo dia você chega com o uniforme sujo. Achava que era sacanagem sua. Achava que eu era descuidado. Ó, já tá dando um nó na garganta aqui já. Não, cara, foi assim. E eles me tratavam diferente. Quando ia jogar futebol, meu pai falava que eu jogava bem, queria até que eu fosse profissional. O pessoal lá, os meus amigos, tudo falava, o Michel joga bem. Só que na hora de montar o time, eu nunca era escolhido, cara. Eu sempre ficava de fora. Por causa do preconceito. Porque eu era gago. Então o pessoal me via como um idiota, que eu tô te falando. A diferença, o grande problema do bullying é isso. É você olhar pra uma pessoa, porque uma criança talvez seja, sei lá, obesa, as pessoas olham pra ela como se ela... né, não tivesse capacidade, ou não tivesse sentimento. E eu passei aquilo ali na minha vida. O Nenê, que eu falo pra você que ele me ensinou, o Nenê é o seguinte, ele era paralítico, o pessoal tirava sarro nele, chamava ele de aleijado. Puxa Só vida. que ele tinha uma força mental, cara. Então ele olhava, o menino passava perto dele, chamava ele de aleijado, ele ficava olhando assim pro menino, não fazia nada. Cara. Ele só olhava, marcava. No dia seguinte, ou uma semana seguinte, aquele carinha que tirou o sarro esquecia, mas ele não esquecia. Caraca. Aí quando o menino passava perto dele, cara, ele laçava o menino aqui no braço, e aí, cara, o braço dele era dessa grossura. Aí não escapava. Cara, o que ele fazia? Ele jogava o menino no chão e pulava em cima. Eu aprendi o seguinte, que as nossas brigas têm que ser no nosso campo de batalha. Né? O Nenê jogava o cara pro campo dele, porque no chão os dois não precisavam das pernas, só precisavam dos braços. E Olha, acabou. Então, ele em pé ele perdia, mas no chão deitado ninguém ganhava dele. Então, toda vez ele não fazia nada porque ele sabia que ele ia perder. Mas quando ele tinha oportunidade, ele jogava o cara no chão, ele pulava em cima, aí ali ele estava de igual para igual. Ele estava no campo dele, né? Excelente. E eu trago isso para nossa vida hoje. Muitas vezes nós queremos enfrentar o inimigo no campo dele e lá nós vamos perder a batalha, né? Eu falo isso por mim. Quantas vezes eu quero, achando que eu posso derrotar o diabo no lamaçal do inferno, no pecado, e a gente só se ferra quando é assim. Nós temos que trazer o inimigo para o nosso campo, ou seja, nós temos que estar em comunhão com a igreja. Puxa, agora o negócio Nossa, agora. ficou violento aqui. A toma de assim, né? Toma um cálice de amor. Nós temos que trazer o inimigo para o nosso campo de batalha. Se ele quiser, ele vai ter que vir aqui, cara. Então nós temos que viver em comunhão com os irmãos, igreja, porque se o inimigo quiser ganhar da gente, ele vai ter que ir aqui. Ele vai ter que vir aqui. Aí o que nós precisamos fazer? Nós precisamos saber até onde nós podemos ir, qual é o nosso limite, para que a gente possa salvar as almas que estão do outro lado.
né? Então, eu aprendi muito com o Nenê por causa disso. Sempre trazer a luta para o nosso campo de batalha. E eu lembro também dessa questão da gagueira. Eu lembro que uma vez chegou um menino lá, o nome dele é Sebastião, cara, que fiquei com um misto de felicidade, porque eu falei, pô, esse cara vai ser o centro dessa atenção, o pessoal vai esquecer de mim. Ele tinha um problema muscular no pescoço, o pescoço dele era torto, o pessoal chamava ele de pescoço de abóbora. Chegava um pessoalzinho que tinha... que era Já bem chegava mal, assado. hein? Todo ano Só chegava- começava o ano, virava o ano, né? Eu tava no pré nessa época, né? E quando eu fui no primeiro ano eu fiquei olhando, falei, puxa vida, podia chegar um outro gago, sei lá, alguém com algum outro problema, né? Torcendo Cara, pra chegar concorrência. É isso, cara. Eu queria deixar de ser o centro das atenções. Cara, de repente, cara, escuta um barulho, aquele monte de gente tal, e o pessoal gritando, pescoço de abóbora, pescoço de abóbora. Aí eu fui ver, cara, é o Sebastião. E é uma síndrome que conhecida como pescoço de abóbora, porque a abóbora de pescoço torto, assim, e o rapaz tinha um pescoço torto. Cara, na hora eu fiquei com, sabe, um misto de felicidade por ter achado alguém, mas por outro lado, cara, eu fiquei pensando naquele menino, né, cara? E eu passei a admirar também aquele menino. Querendo ou não, você sabia o que ele tava sentindo, né? De Sabia, certa forma. Sabia. Só que o que eu admirava nele é que ele, ao contrário de mim, o que eu fiz? Eu me introverti, eu ficava calado. Na hora do intervalo eu ficava sentado lá, não conversava com ninguém. E me tornei um menino triste, porém, sempre focado, sempre prestando atenção, né? E o Sebastião não, o pessoal tirava sarro, ele brigava, chutava, ele levava chutava, mas ele sempre alegre. Todo dia, um dia ele tomou um pau lá, rapaz, porque ele tentou bater nos meninos que estavam tirando sarro nele, e os caras ainda foram pra cima dele, deram um cacete nele. E ele, no dia eu falei, pô, esse menino não volta mais pra escola, eu não voltaria. Cara, no outro dia eu olho esse menino cheio de hematoma, cara, chega na escola, mas numa alegria, cara, brincando. Falei, caramba, o que esse cara tem, né? Que esse cara... Até que um dia, cara, o pessoal tava tirando sarro nele e todo mundo gritando, de repente ele veio pro meu lado, cara. Eu tava sentado assim numa muretinha, eu nunca tinha brincado com ele, no intervalo eu não brincava. De repente ele veio pro meu lado, quando eu olhei, tinha uma lâmina na mão, ele queria cortar alguém, cara. E aí veio pro meu lado, cara. Veio pro meu lado e eu segurei na mão dele e tal, e o pessoal que o culpado do negócio, tudo some, né? Cara, e eu fui falar com ele pra ele parar, né? Mas não saía. Eu falei, cara, a minha gagueira, a hora que ele percebeu, ele parou e começou a rir e começou a tirar sarro em mim, da minha gagueira. Não. Salvo Puxa pela... vida. Cara, mas passou um pouquinho, ele veio de novo. Aí um dos meninos grandes lá segurou ele e tiraram a lâmina da mão dele, né, cara? Mas a partir dali eu passei a olhar ele também com outros olhos. Pô, né? A mesma sensibilidade que eu tinha, ele não tinha, né? As pessoas tiravam sarro nele, mas a oportunidade que ele teve também... Ele já foi pra cima, né? Isso aí durou, né? A fase que eu tava na escola. Mas sabe a história do copo meio cheio, meio vazio, né? Tem uma história de uma indústria que mandou 2 funcionários para um país da África. Ela queria montar uma fábrica de sapato. E aí os 2 voltaram. Aí o diretor chamou um deles e falou, o que você achou lá? Cara, besteira, vocês vão investir um dinheirão, lá ninguém usa sapato. Vai vender sapato lá pra quem? Não tem, o pessoal não usa sapato. Ah, beleza, tal. Aí entrou o outro. E aí, o que você achou? Falei, cara, nós temos que montar uma fábrica lá urgente, cara. Lá ninguém tem sapato. Lá ninguém usa sapato. Se você começar a vender sapato lá, todo mundo vai querer comprar um sapato, porque não existe, todo mundo só anda descalço. Ou seja, o ponto de vista de cada um, a cena é a mesma, né? Mas cada um tem um ponto de vista. O que eu decidi na minha vida? Eu poderia sofrer pelo bullying, eu poderia me tornar ou continuar sendo aquele cara introvertido e um cara triste e me tornar vítima do bullying, ou eu poderia fazer daquilo algo que me fortalecesse. Então eu decidi me fortalecer com aquilo. Então, emocionalmente, eu fui me equilibrando a tal ponto de que a minha força mental, né, até hoje eu me considero assim, que poucas coisas me abalam a ponto de me desestruturar. Na nossa mente é assim, às vezes a gente sofre um terremoto emocional. Augusto Cury escreveu isso. Às vezes você está tudo bem, de repente acontece uma coisa, né? Hoje, por exemplo, um amigo meu perdeu a esposa. Está sofrendo um terremoto emocional, né? A moça morreu. Então,
eu aprendi a lidar com isso, a me preparar para isso. Se acontecer um terremoto no Brasil, vai morrer muita gente. Se acontecer um terremoto no Japão, não. Por quê? Porque lá estão preparados para isso. Lá estão acostumados já. Então eles se preparam para esse momento. O Brasil não está preparado para um terremoto. Então quando chega, se chegar, é para destruir muita coisa. Então eu aprendi a alicerçar as minhas emoções em cima dos meus sofrimentos, porque aí eu fui realmente. E aí o que eu aprendi? Cada pedra que alguém taca em você pode te acertar se você estiver mal, mas se você conseguir desviar, você pega a pedra e vai pondo e vai fazendo palco para você subir. E os outros vão ter que te ver depois em cima, né? O que eu digo assim, a gente precisa aprender a construir coisas boas com aquilo que as pessoas desejam de mal pra gente, né? Até como cristão. Ô Michel, sabe? Tem uma história, não sei se você podia contar pra nós, né? O pessoal aí com certeza não conhece. Aquela história do café, mano. Só um paralelo, aquela história é muito... Você consegue dar um pedaço aí pra nós? Quando eu tinha 12 anos, eu tinha um amigo meu lá, o Célio, me convidou pra ir catar café. E eu falei, opa, vamos lá, vamos catar café. Mas não sabia o que era catar café, né? E é bíblico isso. É bíblico. É bíblico. O catar é bíblico. O que eu fiz não é bíblico. É bíblico. Porque é o seguinte, na Bíblia diz o seguinte, que quando o pessoal ia na colheita do trigo, ou qualquer colheita, né, dos grãos, o que caísse para trás, eles não podiam voltar para pegar, para que os pobres viessem depois e pegassem, né? Então, o que ia ficando para trás, eles iam deixando. Depois os pobres vinham e se alimentavam daquela sobra. E o catar café é isso, as pessoas vão apanhar café pro agricultor lá, pro dono da fazenda, e aquilo que cai fora do pano, porque o café eles panham assim, né? Eles colocam um grande tecido embaixo do pé de café e vai puxando o grão do café e vai caindo naquele pano. Depois eles pegam aquele tecido, abana, põe numa peneira, num balaio lá e vão tirando o café. O que acontece? O grão que cai fora do pano, eles não ficam pegando. E aí eles então saem, depois que termina, apanha a safra do café, o fazendeiro abre a temporada de cata. Ou seja, quem quiser ir lá e catar o que caiu fora, pode catar. Então normalmente vai famílias que precisam. Só que eu imaginava que eu fosse chegar lá e achar um monte de café embaixo do pé. Mas não, é um grão que cai fora do pano. Então eu cheguei lá e falei, mas cadê o café? Não, daí você tem que ciscar aí, tirar as palhas, poeira e achar o café. Tem que garimpar. Cara, e eu fui, achei um grão, achei um grão. E aí eu tinha trabalhado das 7 horas da manhã, sei lá, 6 e pouco, até quase meio-dia, eu tinha pego meio litro de café, assim. E, cara, meia garrafinha. É que naquela época tinha uma lata de óleo, né, que é 900 ml, meia latinha. Puxa vida. Das 6 até meio-dia. Eu falei, chegar em casa, meu pai vai achar. Mas eu não sabia, mas meu pai já sabia que era assim, né? Cara, nós desanimada, vambora. Aí quando nós passamos perto da fazenda, a eira da fazenda, que é o terreirão de café, lá a gente conhece por terreirão de café. Quem tá acostumado com a Bíblia é a eira, que é um grande terreiro onde eles usavam para secar os alimentos. E quando eu passei lá na eira, lá no terreirão, aquele mundo de café, cara, é muito café, porque toda a panha tava lá. E eles ficavam secando, né? Então tinha 3, 4 terreirão assim, muito café. Aí eu falei pro Célio, se nós pegar 1 litro aqui, esse cara não vai nem dar falta. É verdade. Eu abaixei lá, cara, e peguei 2 litros, na verdade, e pus no meu saquinho. Puxa, cara, e fui embora. Nossa. Quando eu saí, escutei um grito, pega ladrão, e um cachorro começou a latir. Nós estávamos a 4 km mais ou menos da Sebo nas cidade. canelas. corri 5. Não, a hora que eu cheguei, eu só passei por cerca de arame farpado, nem lembro como eu fiz. Eu sei que eu cheguei lá no alto mesmo do monte, assim, numa plantação de eucalipto, olhei pra trás, não via nem cachorro, nem sério. Cara, eu fui embora, né, cara? Cheguei em casa, parei um tempo pra descansar e entrei em casa. Meu pai e minha mãe, aí eu cheguei com o saquinho de café. Meu pai falou, quanto café você pegou? Coitado do seu Zé Leandro era o dono da fazenda. Falei, deu prejuízo demais pra ele. Porque se você pegou isso aí, imagina o tanto de café que devia ter no chão. Nossa. Aí despejei o café lá, né? Puxa, cara, quando eu despejei o café, meu pai olhou. E meu pai foi criado na roça. Sabido. Meu pai falou, esse café aí não é café de cata não, mano. Esse café é café de terreirão.
Falei, como assim? Eu falei, café tá limpo. Aí ele foi separando, falou, esse aqui é de cata, ó. Esse aqui é de cata, esse aqui é de cata, ele separou. O meio litro que eu tinha pego, ele separou. Mediu. Cara, aí pus o café de volta e ele me levou lá na fazenda. Cara. Você contou a história, tá? Pô, aí eu contei pra ele o que tinha acontecido, né? Falei, ó, pai, aconteceu isso. Ele falou assim, então põe o saco de café aí. Põe os grãozinhos que você catou também. Aí eu pus e levei lá na fazenda. Chegamos lá, o dono da fazenda tava conversando com o pessoal. Meu pai parou o carro, desceu. Olhou, seu Zé, tudo bom, Pedro? Tudo bem? O que aconteceu aí? Não, uns ladrãozinhos lá da cidade. Que... Pô, a hora que falou ladrãozinho, cara, me pesou. Você ficou magoado. Pesou na mente, cara. Deu o coração. Aí meu pai falou, então, um dos ladrãozinhos tá aqui, ó. Vim trazer ele pra você. O outro eu trago amanhã. Ah, foi duro. Mas eu tive uma lição, né, cara? Tive uma lição. Meu pai. Na época, você se dava bem com seu pai, Michel? Meu pai, até hoje, né? Mas assim, meu pai a gente se dava muito bem. Meus irmãos sempre falavam que meu pai. Era o que eu era pupilo. o preferido, é. Pupila. Mas dava. Meu pai, na verdade, assim, eu trabalhava com meu pai, né? Assim, meu pai, uma vez ele foi trabalhar de motorista de ônibus, eu ia com ele para ser o cobrador. Meu pai, ele puxava boia fria para a usina e no final de semana o ônibus tinha que levar romarias. Aí eu ficava esperando ele chegar à tarde para lavar o ônibus para ele, para no dia seguinte ele estar com o ônibus limpo. Então assim, a gente se dava bem, eu era dedicado, não tinha... Ô, pastorzão, sabe porque eu vejo também que você lembra de todas essas histórias, né? E para quem caminha com o Senhor como nós, né? A gente vê que o Senhor... Quando o senhor vai pregar, o senhor cita essas histórias, mas às vezes o momento que a gente passou, que a gente viveu, a gente acha, isso aqui não vai servir pra nada, né? Não vai servir pra coisa nenhuma, mas aí Jesus te encontra, até o que de ruim aconteceu, ele usa pra você pregar, pra você, ou até direcionar, aconselhar alguém, ó, não faz isso porque já aconteceu isso comigo. Então eu vejo que até o que é ruim, o senhor torna em bom pra você semear na vida de alguém. A gente vai chegar lá, né? Até pra... Não, nem entrar muito no assunto, mas com o que você trabalha hoje. E você vê que então desde essa época, Michel, todas essas experiências serviram para te dar uma base para estar hoje, para fazer o que você faz hoje, né? Tudo. Por isso que eu falo, principalmente a parte daquilo que a gente traz como sofrimento, né? Eu digo o seguinte, que as coisas boas a gente vive momento. Mas elas nos ensinam tanto, elas não nos ensinam tanto, né? É legal pra gente viver um grande momento, é legal pra gente, mas os momentos difíceis é o que nos ensina. Inclusive esse último livro que eu escrevi chama Uma Escola Chamada Deserto. A gente aprende muito mais nos momentos de dificuldade, quando a gente está passando o deserto. Por isso que Deus fez o plano que ele fez para o homem no deserto. E às vezes o povo de Deus não imagina por que sofre. É porque no sofrimento é que a gente ganha realmente o conhecimento. E nos momentos de alegria, a tendência é a gente se afastar de Deus. A gente se aproxima de Deus 99% dos casos quando a gente está em sofrimento, quando a gente está precisando e que a gente não vê mais salvação ou não vê uma solução, a gente se aproxima de Deus. Então esse trabalhar de Deus conosco é no deserto. E tudo que eu vivi, né, as coisas boas, é o que eu falo, eu tirei proveito, mas o que mais me ensinou foi realmente os momentos de dificuldade que eu vivi, né? A minha gagueira talvez seja o que mais me ajudou hoje, eu quando eu vou pregar assim, né, e lembrar de onde Deus me tirou, né, lembrar do que Deus fez na minha vida, né, que foi realmente que eu não fiz tratamento nenhum. Né? E você vê quanto tempo faz nós estamos conversando aqui e eu não enrosquei nenhuma vez até agora, né? De vez em quando dá umas enroscadas. Né? Não teve também só a gagueira, né? Teve a questão da garganta, né? Foi que você escreveu o seu primeiro livro por causa disso. Foi quando eu comecei a escrever, foi quando eu fui acometido pelo câncer, né? E aí... Foi que ano, pastor? Foi em final de 2013. Eu operei em 2014, né? Aliás, foi final de 2013 que eu operei. É que o tratamento foi longo e aí foi em março de 2014, mais ou menos, que eu terminei meu primeiro livro, né? E eu decidi escrever justamente, apesar de não ser o testemunho sobre o câncer, mas foi um momento que eu tive que ficar isolado por causa do tratamento com iodo
iodo radiológico, e aí eu não poderia ter contato com criança, com mulher grávida, então eu me isolei. Nesse tempo de isolamento foi que eu comecei a escrever, né? E eu lembro que o médico falava para mim que o único risco que eu tinha na época era de perder minha corda vocal, porque como a minha tireoide já tinha colado na corda vocal, na hora de tirar o tumor, ele poderia romper minha corda vocal. E ainda, eu lembro que ele ainda falou, mas como eu sei que esse é o único risco, eu não vou deixar isso acontecer. Mas eu fiquei com medo. E ali, mas olha só, quando eu estava indo para a sala de cirurgia, eu fiquei pensando, puxa, eu fiquei gago até 28 anos, aí Deus me curou da gagueira. Aí depois, com 40 anos, eu conheci ao Senhor e comecei a servir ao Senhor. E isso daí eu tava com 43 anos, né? Eu falei, não é possível que vai acontecer alguma coisa, porque Deus tem um propósito com a minha voz. Não é possível que Ele me curou da gagueira e demorou tanto para me chamar, né? Ou para fazer eu enxergar, para me curar da cegueira, né? Não é possível que vai acontecer alguma coisa. Então eu fui bastante confiante por isso que eu pensei, né? Entendi. E realmente, graças a Deus, hoje estou bem. Ô Michel, você veio pra Campinas, porque você era de Minas, você veio pra cá com quantos anos? Vim pra cá com 19 anos. Eu nasci em 1970, vim pra cá em 89, dia 4 de janeiro de 89. Me lembro também quando eu desci ali na rodoviária, que era na rodoviária velha ali, peguei o ônibus 606 para ir pra casa do meu tio. Por isso que o Davi é assim, mano. Você vê? Tá o pai e tá o filho. Vim morrendo de medo, cara, né? Mas aí Cidade pequena pra uma cidade... eu vim com 19 anos, sem malícia nenhuma, totalmente inocente, acostumado a viver só lá, né? E Campinas me ensinou muita coisa, né? Eu aprendi muita coisa realmente. Mas olha pra você ver, eu fui criado numa tradição católica, né? Sul de Minas, era muito. Eu lembro que quando nós tínhamos uma igreja cristã lá, evangélica, e tinha 6 membros mais ou menos, eles eram marcados na cidade, porque era uma tradição muito forte. Eu vim com essa tradição no meu coração, né? E até meus 40 anos eu era católico praticante. E aí com 40 anos de idade eu descobri que eu estava indo por um caminho certo na direção errada, né? Nada contra, meus pais são católicos, né? Todo mundo que me conhece sabe que eu não prego contra a religião, mas o que eu digo é o seguinte: eu estava indo para um caminho, eu fazia coisas erradas achando que era certo, né? A gente, muitas vezes, é uma crítica que eu faço ao catolicismo, eles pregam uma liberdade que não é a liberdade em Cristo. E eu vivi isso, andando então num caminho, mas na direção errada, né? Até que eu vi onde eu estava indo, fiz a conversão e aí hoje eu estou no caminho do Senhor, no caminho certo, na direção certa. Só a pessoa errada. Só. Amigo, ovelha, gente boa. Só o homem Ô, pecador. Michel, então, você veio pra cá com 19, com quantos anos você conheceu a Valéria? Eu tinha 23. Tinha 23. Vim pra cá com 19, conheci a Valéria com 26. Quando eu vim pra cá eu já tinha um filho. Você já tinha um filho, já tinha o Felipe, com né? 18 anos, exatamente. Com 18 anos eu tinha uma namorada lá em Muzambinho. E ela não se importava que você era Ela gago. ficou grávida. Não, eu falava... É que eu falo, a primeira impressão quando você encontra o galo, né? Tem essa coisa, mas depois você acaba acostumando, né? Ô Felipão, e também tinha a questão que ele falou que a cidade lá que ele nasceu chamava Monte Belo por causa dos montes e o resto do nome da cidade era por causa dele, né? É verdade. É nada, cara. Ela olhou, nossa. Falou, é o Ele Belo. não é alto, mas ele é um belo, É hein? o Belo, mano. Ela falou, já que não tem outra, eu vou ficar com esse aí. Mas olha só, aí então, ela ficou grávida, depois nasceu o Felipe, né? E eu vim pra Campinas. E você vê, a gente vem com um sonho e depois tudo vai mudando, né? Eu vinha pensando em fazer uma faculdade, aí quando eu cheguei aqui não deu certo, comecei a trabalhar, depois eu acabei fazendo, mas tudo ficou diferente. Mas aí aconteceu que não deu certo, a nossa relação não foi pra frente. E aí eu conheci a Valéria, eu tinha 23 anos.
E a Valéria ia fazer 15. Já marcou gol. Foi uma pedofilia aí. Aí ela morava com a avó, e a avó dela, muito, muito exigente, falou: ó, vocês não vão ficar namorando a vida inteira, não. Vocês vão ter que casar logo. É gol. E aí, quando eu tinha 25, fazia 2 anos que eu tava namorando, eu tinha 25 e ela tava fazendo 17 anos, fez 17 anos. Aí nós casamos. Precisou ter autorização do pai dela Pra casar. pra casar. Apesar dela não morar com o pai dela teve que autorizando o casamento. E isso faz 26 anos. Vai fazer 27 em julho. Ontem. Aí, 27 anos, bicho. desse casamento nasceu a Mariana, que quem sabe, a que toca teclado aqui na igreja e canta. Né, Felipe que tá conhece muito bem. Tá me dando um desgosto aí só no namoro, mas tudo bem, gente. Deus vai entrar com Bem a... observado. Pra quem bem não observado. sabe, o Deus vai Felipe, entrar ó, com a vitória. além de ser pastor dele, é genro, filho. Aí veio a Mariana, depois veio a Juliana e aí depois veio o Davi, né? A Mariana tem 23, a Juliana tem 17 e o Davi tem 7. Foi nessa época aí, Michel, quando você tinha, sei lá o que, 25, que você começou a trabalhar com o que você trabalha hoje? Ou foi um pouco depois, um pouco antes? Você veio pra cá pra quê? Tipo, só pra estudar e ver se Eu vim arrumava- pra estudar, e depois me formar. Meu sonho era ser analista de sistema. Eu queria conhecer o computador, nunca tinha visto um computador, mas eu ouvia falar. Eu falei, eu quero conhecer esse negócio, vou estudar pra isso. Mas quando eu cheguei aqui não deu. Aí eu prestei vestibular, eu lembro, pra Direito, Faculdade de Direito, passei. Olha aí. Mas, no primeiro dia de aula, coincidiu com o meu primeiro dia na Câmara, porque aí Mas você não trabalhava na CPFL? eu trabalhei na CPFL, eu cheguei aqui e fui trabalhar na CPFL, aí consegui um trabalho na CPFL. Aí eu trabalhei na CPFL de 89 até 98, foram 9 anos. E aí em 98 eu saí da CPFL, pedi minha demissão lá e fui trabalhar na Câmara. Na época era com o Jonas Donizete, que era vereador. Aí fui trabalhar com ele na Câmara. Aí que eu prestei vestibular para fazer direito, mas aí era incompatível os horários, porque lá a gente trabalhava muito e a gente... Eu chegava cedo, saía muito tarde e ficou incompatível o horário da faculdade com o meu trabalho. Aí eu priorizei o trabalho. E aí comecei a trabalhar com ele, depois ele se elegeu deputado, aí eu fui trabalhar em São Paulo. Aí quando ele se elegeu deputado federal, aí eu não fui para Brasília, eu fiquei em Campinas. Aí eu tive a oportunidade depois de fazer a faculdade. Aí eu passei a trabalhar nesta área de administrativa política, ou seja, coordenar campanhas e tal. Aí eu coordenei as campanhas dele de 94, 96, 98, 2010, 98, desculpa, 2004, 2006, 2008, 2010 e depois 2012 para prefeito de Campinas. Aí ele ganhou, aí eu fui trabalhar com ele na prefeitura e tô lá até hoje, né? Aí ele foi reeleito em 2016, depois apoiou o Dário ganhou em 2020. Então eu entrei na prefeitura de Campinas em 2013 e tô lá até hoje. Passei os 2 mandatos do Jones e tô com o Dário agora. Como você lida com os 2 P que você fala que você tem, né? Político e pastor, né? Porque é o que hoje em dia as pessoas têm, assim, Nossa, você já viu. certo preconceito, né? Ah, pastor, pô, ele já rouba a igreja, Agora, político também, ele já rouba a sociedade. Então, como que o senhor lida com isso? Não é fácil, você tem que... A questão, eu acho que hoje o preconceito contra a igreja, não sei, talvez seja até maior. Porque os políticos, eles dão muitos motivos, né? Vira e mexe, você vê os escândalos. Então, a política, ela já tem mesmo uma questão, sei lá... Escandalosa, né? Exatamente. O pessoal não ajuda, né? Mas as igrejas... não faz uma pra ser lembrado. Mas as igrejas, cara, a maioria delas se preocupa realmente com as almas, né? E aí acaba que a maioria dos pastores são pobres. A maioria. Né? Acontece que tem igreja rica, eu falo isso, com membros pobres. As igrejas um líder, ele vai sugando, enriquecendo, mas embaixo dele tem um monte de pastor que é pobre, que trabalha, né, duro e que às vezes precisa de ajuda para sobreviver, né? E então não é fácil lidar com essa desconfiança do povo, né? Mas falando assim do meu trabalho lá com relação à fé, né? A gente precisa entender os nossos limites, né? Então, nós temos exemplo de Daniel.
né? É Daniel, ele verdade. conseguiu manter a fé trabalhando num lugar onde... Uma cultura totalmente né? diferente, né? Exatamente. Lá os caldeus tinham uma cultura diferente e para eles tanto que eles consideravam que o rei fosse um deus, né? E o próprio rei sentia isso, tanto que ele fez uma estátua, né? Uma das coisas que fez com que Daniel, ou foi os três amigos, agora esqueci, os três amigos, né? Que foram jogados na fornalha. Sim. Foi porque não quiseram adorar a estátua, não foi isso? Foi Daniel, isso. acho que porque ele orava, né? É isso. E Sadraque, Mesaque e Abednego é porque não adoraram a estátua. Ele fez uma estátua dele, né? A Nabucodonosor fez a própria Com estátua Deus. para ser adorado, né? Então, assim, a cultura é completamente diferente e ele se manteve firme, né? Se a gente pegar José, ele se adaptou a um sistema do Egito, mas também se manteve fiel a Deus. Você né? vê que quando os irmãos dele chegam, nem a aparência dele reconhece, né? Fala, caramba, quem? Não reconhece a aparência. reconhece. Você vê A ele tá cada... prosperidade mudou do tanto, né? Egito Eu acho que isso por causa que... do cara. Não, sem brincadeira, eu acho que esse é o ponto muito forte, porque, tipo assim, o que pega hoje o cristianismo, né? O que, vamos ver, dificulta com que as pessoas cheguem ao cristianismo, à fé, é a questão dos usos e costumes, né? Aquela questão da aparência, do modo de falar, do modo de ter tal, que já é característica. Você vê uma pessoa e fala, vixe, já vem, Crentão. já cria aquele preconceito, mas assim, você vê que como Deus ele preserva e como Deus está preocupado com o interior dele, né? Porque embora José ele manteve uma postura, na hora que os irmãos dele saem, ele já se derrama. Não, com certeza. A gente às vezes tenta achar Deus nas coisas ou nas aparências, né? Muitas pessoas fazem isso e realmente José é um grande exemplo disso, porque ele teve, quando ele sai lá dos irmãos, ele é um adolescente, tem 17 anos, depois com quase 40 anos é quando eles encontram ele, né? E ele tá totalmente infiltrado na cultura do Egito, né? No tipo de vestir, né? Em como viver, mas aí a hora que ele vê os irmãos, ele lembra das raízes, né? E em nenhum momento ele perdeu a fé, né? Em nenhum momento ele perde Tanto que quando ele tá lá no palácio, ele tá usando ali como trabalho algo que ele tinha recebido de Deus, né? A direção dos A céus. Né? direção, sonho, né? Exatamente. Então ele leva aquilo até o fim, né? Na verdade, Faraó se rende à sabedoria dele, que não era dele, vinha de Deus, né? Então eu procuro isso também, eu procuro manter no meu trabalho os princípios que eu aprendo dentro da igreja, né? E a igreja, por mais que muita gente às vezes não concorde, muita gente às vezes vê realmente a igreja com certo preconceito, que isso também é natural. É natural. As pessoas que não caminham, né? Eu falo isso com relação a Deus. As pessoas querem cobrar de Deus algo que ele não prometeu e que elas cobram. Por quê? Porque elas não sabem, elas não caminham com Deus, elas não conhecem, elas não têm. Só quem caminha com ele é que sabe aquilo que ele tem de promessa para nós, e aí então a gente passa a cobrar em cima daquilo, né? As decisões, né? A gente vê que nem a gente tá citando José, né? Foi um cara levantado para liderar, né? Ele foi designado governador do Egito, depois teve aquele acontecimento lá da moça, ele foi preso, ele foi designado um chefe lá dentro da prisão, e aí ele foi solto depois que ele interpretou o sonho e ele voltou a governar. Então a gente vê a posição que Deus coloca um servo dele no meio de um povo que a princípio não era dele, mas ele tinha desde sempre o plano de alcançar, né? E a gente vê a posição que Deus coloca os servos dele, a gente vê que o plano dele realmente é alcançar todas as pessoas. É louco porque, tipo assim, você vê que Deus, quem mais se beneficiou da forma que Deus agiu, revelando o sonho, foram os próprios egípcios. Então você vê assim, o cuidado, Deus na ciência dele já sabia, né, de tudo que ia acontecer. Mas você vê que, cativo, né? cara, 14 anos ali que a terra toda passou veneno, Deus tá cuidando de um povo ímpio, que idólatra, que tipo assim, como Deus... plano que ele tinha. Por causa de um cara, assim. Um cara, velho. E Deus já tava falando cara lá no começo. Ele falou, não, sonhei e tal, que vocês se prostravam, tal, isso e aquilo.
você pegar, você vai reparar o seguinte, que Deus, na verdade, ele tem uma relação com o ser que ele criou, com a criação dele, né? E hoje nós podemos fazer isso porque, por exemplo, tem a questão dos judeus que sabem que é um povo escolhido, né? Mas eles acham que só eles, né, serão... vão herdar o reino, a salvação. né? E tem muitas igrejas que também acham que só eles vão herdar o reino, né? E esse é o maior exemplo, porque quando Deus coloca José no Egito, ele abençoa realmente o Egito através da vida de José, mas pode ver, depois também a Pérsia, os caldeus são todos abençoados por causa do povo que está lá, né? E apesar de Deus ter escolhido um povo, esse povo foi escolhido para ser testemunho para o resto do mundo, né? Eles foram escolhidos para que todos vissem o que Deus fazia. Tanto é que na genealogia de Jesus tem muita gente ali que não é do povo judeu, né? Se você pegar, tem ali a Raabe, né, que não era, que morava lá em Jericó, tem uma moabita, que é a Ruth, né? Então você pega, tem muita gente ali que não é do povo judeu, até chegar onde? Em nós, que também não somos, nós somos um povo que para eles poderiam até ser considerados inimigos. O resto do né? resto do resto do resto. Mas, então, quer dizer, o que Deus tem de propósito é com cada um, com cada ser, com cada criatura, né? E aí não tem essa questão de ele usa os artifícios que ele quer usar, que ele deseja usar, para alcançar cada um, né? Então é isso. Ô Michel, sabe o que eu queria... eu acho que a gente já tá até encerrando, não sei quanto tempo deu, mas a gente sabe, o senhor contou que com 40 anos Jesus ele abriu seus olhos. O senhor poderia, assim, contar para nós um pouco como foi esse momento da sua conversão e qual foi, tipo assim, a principal mudança que o senhor viu em você? Tipo, nossa, não acredito que eu tô pensando isso, que eu tô falando isso depois dessa conversão. Por exemplo, assim, nossa, antes eu agiria dessa forma, mas agora algo mudou assim dentro de mim e eu já não consigo mais me comportar dessa forma. O senhor consegue? Entendi. Não, na verdade, existe assim, eu posso falar até parcialmente, né? É uma longa história, mas eu estava vivendo um momento muito difícil da minha vida, um momento, aquilo que eu falo, quando você está num momento difícil é mais fácil você... E eu estava precisando de ajuda, mas eu não buscava ajuda em Deus. Então eu tentava buscar ajuda em tudo quanto é coisa, centro de macumba, eu estava buscando tomar ajuda. Um passe. Tudo. Banho de pipoca. Leve. Isso aí. Mas eu buscava ajuda, mas não em Deus. Por quê? Porque eu não conhecia realmente o verdadeiro Deus, né? Até que um dia, você vê que Deus usa os artifícios que ele quer usar, ele usou o próprio inimigo para me abrir os olhos. Essa história é louca. Porque aí uma pessoa que eu conheço chegou para mim e a pessoa estava totalmente endemoniada. E eu fiquei apavorado com aquilo. E aí eu falei, na hora o senhor deu um start, nossa, tá endemoniado. Falei, pô, tem alguma coisa estranha, eu não tava sabendo o que era, né? Aí eu liguei para um amigo meu e ele falou, viu, não, você já tá endemoniado. Deixa eu falar com você. Ele falou, pega a Bíblia, você tem uma Bíblia? Eu falei, tem. Ele falou, abre o Salmo 91. Eu falei, não, beleza. Aí eu peguei a Bíblia pra eu achar esse Salmo 91 na Bíblia. Eu vou pra lá, vou pra cá. 150 salmos. E o demônio rindo de mim. Você sabe o que você vai fazer aí, rapaz? O que você tá fazendo? Isso aí, você nunca pegou esse papel? Falou palavrão. Falou, esse papel, rasga essa folha aí pra você limpar. O número 2. Cara, foi assim. E ficava tirando salmo. E eu não achava, eu não sabia onde ficava o Salmo na Bíblia. Até que eu achei Salmos, aí eu achei o Salmo 91. Comecei a ler, cara. Não entendia nada e o demônio rindo, tirando sarro, e foi. E aí foi um tempo, né, cara? Aí no dia seguinte, falei, caramba, eu preciso me preparar melhor, preciso saber o que tá acontecendo, né? E aí, cara, esse demônio voltou. Aí foi onde eu pedi pra esse amigo meu orou por mim e falou, Michel, você precisa entregar a sua vida pra Deus pra você se livrar dessas coisas. E aí eu falei, bom, o que eu preciso fazer? Ele falou, você precisa entregar a sua vida para Deus, procurar uma igreja, reconhecer publicamente que você serve a Deus. Mas aquilo ali já foi
Então, naquele dia, naquela noite, Nossa, eu fui já pra uma te igreja arrebentou, né? e no carro eu já fui pensando, falava com a minha esposa. Lá onde que a minha esposa me levou, ela ia numa igreja. E ela falou, lá tem aquele negócio do pastor perguntar quem quer aceitar Jesus. Ela falou, tem. Eu falei, então aquele perguntar eu vou aceitar. Eu já tava. Eu já fui Eu com tava Jesus no meu pente coração. Já tinha já. sido Já. convencido. Eu já tava querendo comer a Bíblia. Eu já tava, sabe? Aí aquele dia eu cheguei assim na igreja, fiquei escutando o cara falar. E eu ficava ansioso pro cara perguntar logo, né? E Primeira aí, vez que você todo foi louvor numa igreja? Foi de uma igreja evangélica pra assistir um culto, foi. Nossa. Eu já tinha ido, mas Primeira pra, vez. pra jantar. Sim. Não, eu tinha ido uma vez numa igreja evangélica. Foi, seu que pai o pastor... chorou? Não, foi que o pastor mandou levantar, eu levantei, ele não me viu. Ah, e ficou A minha magoado. esposa levou numa igreja, me levou na igreja e o pastor falou: quem está nos visitando pela primeira vez? Aí eu levantei a mão. Ele falou: levanta, quem está visitando pela primeira vez, fica de pé. Eu peguei e fiquei de pé. E eu tava na segunda fileira. Ixi, E o cara não me viu, cara. Deus Aí ele olhou, falou: hoje não tem ninguém, mas não tem problema. Se Deus quiser, na semana que vem vai ter. Aí eu sentei, cara. Já Pô, ficou eu achei que ele magoado. tinha feito de propósito, fiquei magoado. Eu achei Tá que me o cara tirando. fez pra me humilhar, né? Tá O tirando. cara Deus sabia- tratando o O coração. cara já. sabia que eu não sou daqui e me humilhou. Então aí depois eu não fui mais. Aí uma vez eu fui também num jantar. Foi que seu Aí pai meu pai chorou? ficou sabendo, né? Aí meu pai ligou pra mim, eu atendi. Meu filho, tô sabendo que você tá na igreja evangélica. Você não vai dar esse desgosto pro teu pai. Puxa vida. Qualquer um esperava, mas você eu não espero um desgosto desse tamanho. Nunca mais vai limpar meu ônibus. E aí passou, cara. Mas aí foi assim. Chegou foi, lá, o cara fez. Aí quando o cara perguntou, eu corri lá na frente, aceitei Jesus e ali eu passei, eu ouvi louvor. Aí eu fiquei aquele crente chato, né? Que eu queria que padrão. todo mundo sentisse o que eu estava sentindo. É normal. Lei. Aquela coisa, aquele amor, E eu queria que todo mundo sentisse isso, mas eu não conseguia, né, passar pra ninguém. E essa semana que passou, eu fiquei muito triste porque morreu o irmão Lázaro. E na minha conversão, ele estava no auge ele tinha se convertido já há algum tempo, mas ele tinha gravado aquela música ele tinha feito aquela música lá do Filho, Eu Te Amo Capitão. Tanto. Ah, sim. E ele tinha gravado um DVD muito, muito forte, cara, muito forte, só com louvor forte mesmo. E eu ouvi esse cara o dia inteiro, todo dia, cara, sabe? Chorava o dia inteiro. Todo dia eu chorava, cara. Eu queria pedir demissão. Aí tem uma história interessante. Uhum. Que eu trabalhava na Assembleia em São Paulo. E aí então eu tava sentado, tava tendo uma festinha de aniversário e eu sentado numa cadeira e pensando, puxa, eu vou ter que pedir minha demissão. Não dá pra eu viver o evangelho Tinha trabalhando onde eu tô. Acabado de. A política e o na evangelho semana. não ia dar Tinha certo. tomado aquela Eu tinha aceitado madeirada. Jesus, eu tinha conhecido a Cristo de terça para quarta e isso era no sábado. Então eu tava e eu falei, eu vou ter que pedir demissão. A minha família vai ter que entender, nós vamos ter que ter um padrão de vida mais reduzido, né? Com mais dificuldade. E o pessoal vai ter que entender, eu vou ter que pedir demissão, porque não dá para eu conviver com o evangelho trabalhando onde eu tô trabalhando, na Assembleia. E fiquei pensando isso, mas só pensando uma forma como que eu ia fazer para pedir minha demissão. E aí chegou uma mulher, né, que é uma pastora, a pastora Jarina. Ela chegou perto de mim e falou: Michel, eu tenho algo de Deus para falar para você. Eu falei: não, então pode falar. Ele falou que aonde você tá foi ele que te pôs, que é para você ficar tranquilo que quando tiver que sair ele vai te tirar também. Caraca. Então, Que coincidência. você tá servindo alguém aqui na Terra que é alguém que ele levantou e que você só vai sair da posição que você tá quando ele mandar. E aí então foi quando eu entendi que Era que eu pra devia descansar o coração. que era para descansar o coração. E aí é onde eu tô até hoje, né? Eu lembro Tem aquela que visão do Solano também, né? do Solano do elevador, né? O Solano teve duas, na verdade, mas essa do elevador realmente, uma vez nós tava no monte orando, aí ele teve a visão que eu entrava no elevadorzinho pequeno e parava no quarto andar. E hoje eu trabalho no quarto andar e nós temos um elevadorzinho pequeno lá exclusivo, que o prefeito usa, que eu também uso, né? E que é o mesmo elevador que ele viu no sonho. O dia que ele foi lá, ele até chorou. O dia que ele viu o elevador, ele até chorou. Nossa. Né? Meu Então, assim, Deus. tem essas coisas, né? Que Deus, ele realmente vai falando com a gente. Eu cometi um erro um dia. Eu tinha uma promotora em Campinas, que hoje ela não tá mais em Campinas, que ela invocou que ela tinha que me tirar de lá. E ela
abriu uns 4 ou 5 inquéritos pra me tirar de lá. E um dia eu falei pra um cara que veio me entregar uma intimação, fala pra ela que quem me colocou aqui foi Deus, que ela tá dando murro em ponta de faca. Porque ela não vai conseguir tirar se Deus não quiser. E se ele quiser, não precisa fazer nada, ele vai me tirar de qualquer jeito, né? E isso foi em 2014 que eu falei isso, cara, e tô lá até hoje. Então você vê que a hora que Deus falar, chegou, tá na hora, temos que sair. Chegou. Você ainda tem aquela bike lá? Dos bujão? Não, lá, o que eu tenho é a máquina de escrever até hoje. Já. Lá na minha sala, a máquina de escrever tem, nunca usei. Hein? E o Michel, antes de tudo isso e depois, qual que você acha que foi assim o principal ponto assim para você, Michel, hoje? Eu acho que é interno. O meu principal ponto de antes e depois é que antes eu morria de medo da morte. Certo. Antes eu sonhava, sempre que eu tava caindo num precipício, e eu acordava, eu tinha que passar pra cama do meu pai, às vezes com 10, 12 anos, às vezes até mais. Eu ia pro quarto do meu pai com medo. Eu ia pro quarto do meu pai com medo, e eu ficava pensando o tempo todo na morte. E eu falava, meu pai, eu tenho medo de morrer, né? E o tempo todo eu vivi com esse medo, que eu ficava pensando o seguinte: puxa, olha, a gente tá vivendo aqui, tá legal, de repente interrompe, a gente vai dormir e acabou, né? Não vamos existir mais, como é que vai ser, né? Então eu vivia pensando isso, tinha muito medo, né? A grande diferença é essa, que hoje eu não tenho mais medo da morte, né? Hoje que eu conheço a salvação e que eu sei para onde nós vamos, então não permite mais, apesar de eu insistir em de vez em quando desviar o caminho, mas Deus sempre me coloca, sempre me corrige, né? Ele tem a cinta certa. Mas assim, a gente tá andando, de vez em quando a gente dá uma escapadinha, ele volta aqui pro caminho, né? Então, apesar de tudo isso, apesar dos erros, hoje a maior diferença para mim é essa, é entender que eu não preciso temer mais a morte. Saber Porque a morte, na verdade, é só o começo de uma nova vida. De uma nova história, né? Ô, Michel, acho que se a gente... Desculpa ter decepcionado vocês. Nossa, eu acho que... Mas esperava menos. Não, sem brincadeira, a gente vai ter que trazer você de novo pra continuar. Eu não quero apanhar de ninguém detalhe, quando chegar lá. Tem ainda a história do chicote, que o pessoal não sabe. Tem tanta história. Sabe? Nossa, é porque a gente convive pouco com ele, né? Então a gente escuta um pouquinho de história, um pouco, mas fica muita história. Mas eu queria agradecer de verdade. O privilégio pra gente é um... Faz assim, ó, vocês vão marcando aí com todo mundo. Dia que falhar, alguém que faltar, vocês faltou. Ele contou o lado dele, né? Contou o nosso. Agora nós vai falar real, vai ver o ponto real. A boca vai pro trombone. Michel, obrigado, viu? Ontem eu tava falando com o Robert e o Thiago. Eu preciso dar esse testemunho, né? Que nós precisamos ter uma motivação, né? Sempre. Eu lembro quando eu ia fazer alguma coisa errada, eu ficava com medo do meu pai. Eu falava, se meu pai souber disso, às vezes o pessoal ia pra cachoeira lá e eu falava, caramba, eu vou perder minha estrelinha. Se eu for pra cachoeira, meu pai vai me dar uma coça e tal. E eu sempre deixava de fazer coisas com medo do meu pai, né? E hoje eu sou muito tentado, né? Eu não sei porquê. O ser humano não é tentado, mas eu sou. É a barba. Mas eu sou muito tentado, né? Eu acho que o diabo, ele me odeia muito, o seu ele me ama muito. Ele quer muito ser lá, né? Ele não ama. Ele quer me levar pra lá de todo jeito, né? Ele quer sua companhia. E às vezes a gente é tentado pelos nossos próprios desejos, né? E o que me mantém firme, o que me mantém ainda com vontade de servir a Deus é justamente a convivência com vocês, porque hoje o meu pai não me cobra mais, mas o fato de eu pensar o prejuízo que eu posso causar ou a decepção que eu posso causar em vocês é o que me mantém firme na fé. Não tem outra coisa que me mantém firme na fé a não ser a vontade de não decepcionar vocês. Então, pra mim é honra demais. Já tá dando nó já, né, Thiagão? Já tá dando nó. Se piscar, cai. É o sol, mano. Essas luzes aqui. Aqui, ó, o softbox. Não, mas é verdade. Michel, obrigado, viu? Obrigado, pela companhia. Pelas lições. Pelas lições, tem muita história ainda. Eu vou trazer. Se você quiser que o Michel volte aí, comenta aí pra nós, tá bom? Compartilha. E é isso. É nóis. Obrigado. Tamo junto. De verdade. Tamo junto.
É nóis. Nós. Fechou. É nóis. Eu não aceito você falar isso em público. Não, mano, tá. Tô muito magoado.